Olá, eu sou Rodrigo Melo e hoje vou falar de um tema que assombra muitos alunos, a tal da fisiologia renal, mais especificamente a fisiologia renal aplicada à prática clínica. Nessa figura aqui nós temos diversos assuntos que serão abordados nesse vídeo e vamos começar pela arteríola aferente e os famosos anti-inflamatórios. Trago aqui alguns exemplos, nimesulida, diclofenaco, celecoxib. Já vou logo adiantando. O representante pode chegar para você e falar: não, doutor, o celecoxib aqui é o inibidor seletivo da COX-2, não faz mal para o rim. Ele faz sim, ele pode não causar lesão na mucosa gástrica, mas qualquer anti-inflamatório vai promover o que dentro do meu glomérulo? Lá na arteríola aferente que chega no rim, chega no glomérulo, esse anti-inflamatório vai promover vasoconstrição, tá, da arteríola aferente por inibir as prostaglandinas, consequentemente o meu glomérulo reduz a taxa de filtração glomerular. Isso é ruim para o paciente. Caso o paciente utilize anti-inflamatórios por vários e vários dias, ele promove o que é uma lesão renal irreversível e pode ter que realizar hemodiálise. Falando um pouco agora da arteríola eferente, aquela arteríola que sai do glomérulo. Tem medicações ali de grande relevância na prática clínica, como enalapril, losartana, captopril, valsartana. Esses medicamentos vão agir no famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. O IECA, que é o enalapril ou captopril, vão inibir a enzima conversora de angiotensina, que não vai deixar, converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Já o losartana, ele é um bloqueador do receptor de angiotensina 2. Lembrar que o enalapril, por ele inibir a ECA, ele promove o aumento da bradicina no organismo e o paciente pode ter tosse. É bem comum o paciente relatar para você no seu consultório que após iniciar um captopril ou enalapril, apresenta um pigarro na garganta ou tosse. O que a gente faz? Troca a medicação, enalapril pelo losartana. E esses medicamentos, além de serem antipertensivos, eles são considerados nefroprotetores. O que acontece? Quando o paciente tem a pressão muito alta, aquele hipertenso descontrolado, essa pressão tão elevada a nível glomerular pode promover uma lesão podocitária e proteinúria. Isso é ruim, né? Para a parte renal, vai fazendo o rim cansar ao longo do tempo e, consequentemente, piorando a função renal. Quando eu administro no paciente enalapril, losartana, qualquer IECA, eu promovo uma vasodilatação da arteríola eferente que sai do glomérulo, consequentemente eu desafogo um pouco aquela pressão toda que está chegando ali. Então são nefroprotetores. Lembrando que no CADIGO, agora de 2023, o IECA e BRA estão associados, ao tratamento da doença renal crônica, corroborou isso, principalmente em pacientes que seja doente renal crônico, albuminúria 3, maior que 300 de albuminúria, ou doente renal crônico diabético com albuminúria 2, ou doente renal crônico sem diabetes e albuminúria 2. Nesses casos, está indicado sim IECA ou BRA. Chegando agora no túbulo contorcido proximal, vamos falar de uma medicação que está na moda, o inibidor do SGLT2, que vai inibir aquela reabsorção de sódio e glicose no tubo contorcido proximal. Essas medicações, dapagliflozina, empagliflozina, são medicações que inicialmente foram fabricadas, produzidas para diabetes mellitus, só que hoje em dia tem eficácia comprovada em insuficiência cardíaca, reduz mortalidade em C de fração de ejeção preservada e reduzida, e também melhorou bastante o nível da progressão da doença renal crônica. Então, são medicamentos que hoje eu não utilizo para o paciente diabético. No meu consultório, o paciente tem doença renal crônica, ele é normoglicêmico, ganha dapagliflozina, sim, se tiver critério, ou empagliflozina. Assim como o paciente também com IC. Se o paciente tem IC, mas não tem diabetes, que é a indicação, ele usa também um inibidor do SGLT2. E por que esse medicamento é tão bom? Onde é que ele age? O que ele bloqueia? Vamos lá. Primeiro, aqui é o túbulo contorcido proximal, considere aqui o túbulo e aqui o capilar peritubular, e eu tenho esse canal SGLT2. O medicamento vai agir aí, inibindo esse canal SGLT2, ele vai manter dentro do túbulo sódio e glicose. Quando chega lá no aparelho justaglomerular, o meu aparelho, as células da mácula densa entende, opa, eu tenho muito sódio, então tem que fazer o quê? Reduzir a pressão. Quando reduz a pressão, consequentemente reduz a pressão intraglomerular, melhorando a lesão renal. É como se esse medicamento fizesse uma vasoconstrição da arteríola aferente, reduzindo a pressão intraglomerular. Ah, Rodrigo, é como se fosse um anti-inflamatório, então isso é ruim para o rim. Não.
Porque ele faz uma vasoconstrição temporária para reduzir a pressão interglomerular, eu deixo o meu rim descansar um pouquinho e, posteriormente, esse glomérulo vai acomodando, as arteriolas vão acomodando, eu melhoro o fluxo glomerular de novo, né, sem ter uma pressão glomerular aumentada. Até porque a gente sabe que se eu iniciar a dapagliflozina ou empagliflozina, o paciente vai ter um aumento de creatina nos primeiros dias, para depois essa creatina melhorar. Tanto que eu não colho função renal logo que eu inicio esse medicamento, porque eu sei que vai ter essa piora. No novo CADIG 2023, está indicado inibidor do SGLT2 em vários casos, tá? Se o paciente for diabético, doente renal crônico, independente da albuminúria, se ele for doente renal crônico e tiver IC, independente da albuminúria, e se ele tiver apenas doença renal crônica e tiver albuminúria maior que 200, é indicado também usar um inibidor do SGLT2. Lembrando que eu não devo iniciar ao mesmo tempo o IECA ou BRA, enalapril, losartana, com uma empagliflozina ou dapagliflozina. O que é que a gente faz na prática clínica? A gente inicia um deles, por exemplo, iniciei enalapril, espero de 8 a 12 semanas e depois eu inicio o empagliflozina ou dapagliflozina. Porque se eu iniciar os dois ao mesmo tempo, eu posso promover uma piora da função renal, porque um vai fazer vasoconstrição da arteriola aferente e outro faz vasodilatação da eferente. Consequentemente, seu glomérulo fica com pouco fluxo. Também, no túbulo contorcido proximal, acontece algo muito interessante, a reabsorção da ureia. Isso é tão importante para diferenciar ira pré-renal de ira renal. Eu sei que na ira pré-renal eu tenho uma relação ureia-creatina maior que 40, ou seja, quando eu colho o exame sérico do paciente, a ureia vai estar muito mais elevada que a creatina. Por que isso acontece? Porque a creatina não é reabsorvida e a ureia é reabsorvida com quem? Com sódio. Por que na ira pré-renal isso acontece? Porque quando eu tenho um quadro de hipotensão ou hipovolemia, o meu corpo vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona para reabsorver sódio. A angiotensina 2 vai lá no tubo contorcido proximal e reabsorve sódio e a ureia passa junto. Então, o paciente tem uma ureia muito mais aumentada que a creatina na ira pré-renal por causa desse mecanismo. Aí, quando eu colho o exame de sangue dele, reabsorveu o sódio, reabsorveu a ureia, vai estar lá, ureia 223, creatina 2,23. Se eu dividir, né, esse valor por esse, vai ter uma relação maior que 40. E agora chegamos na alça de Henle. Sobre a alça de Henle, eu quero falar de duas coisas. Sistema contracorrente medular, mecanismo de contracorrente e do uso da furosemida, um diurético de alça, um diurético potente. Por que a furosemida é um diurético potente? Justamente por causa do mecanismo contracorrente. Vamos lá avaliar essa figura. O que eu vejo aqui? Na alça de Henle, eu tenho uma porção fina, que essa porção fina descendente, ela é altamente permeável à água. Mas você vai olhar e vai falar, por que aquela porção fina descendente ela sai água do nada? Isso acontece porque do outro lado, na porção espessa ascendente, existe uma bomba sódio-potássio 2 cloretos. E essa bomba, ela gera um gradiente no intestino para que a água saia por osmose. Então a água não sai do nada. Ela sai por quê? A bomba sódio-potássio cloreto do outro lado gera um gradiente no intestino para a água sair. E não entendi, a água está do lado de cá descendo, o sódio e potássio está subindo, por que gera esse gradiente? Porque existe uma coisa chamada contracorrente. A vasa reta, né, que são os capilares peritubulares, esses capilares vão na direção contrária do tubo. Então, o tubo está nesse sentido e o capilar peritubular está no sentido contrário. Então, o que acontece? Aqui a bomba sódio potássio cloretos joga sódio cloreto no intestino e essa osmolaridade criada aqui no intestino puxa a água por osmose e a água é reabsorvida lá da porção fina descendente. Por isso que é um sistema contracorrente medular, porque o sódio cloreto saiu de um lado, consegue puxar a água do outro lado, porque o capilar peritubular vai na direção contrária. E qual a medicação que age aí? A furosemida. Ela bloqueia a bomba sódio potássio 2 cloretos, consequentemente vai manter o quê? A água no tubo. A água, como ficou no tubo, vai chegar lá no final e o paciente vai urinar bastante. É um diurético, tá? Então, a furosemida é utilizada aqueles pacientes edemaciados, né, que estão nasarcados, com gesto, porque ela é um diurético potente. Só que ela tem alguns efeitos colaterais, né? Vamos lá. Se eu bloqueio a bomba sódio potássio 2 cloretos, consequentemente o cálcio ele não passa por eletrodifusão, né, paracelular.
Se o cálcio não é reabsorvido, esse cálcio fica no túbulo. Se o potássio também não é reabsorvido, ele fica no túbulo. Então, o paciente pode ter nefrolitíase, com uso da furosemida, e hipocalemia. Por quê? Porque a nefrolitíase, porque o cálcio ficou no túbulo. Porque hipocalemia, porque o potássio ficou no túbulo, consequentemente vai sair na urina. Tá? Então, efeitos adversos da furosemida, nefrolitíase e hipocalemia. Continuando a nossa fisiologia renal, chegamos no túbulo com tecido distal para falar dos tiazídicos, principalmente hidroclorotiazida. Temos também dapamida, certo? Nesse local temos uma célula que tem um canal sódio-cloreto. O hidroclorotiazida vai agir justamente aí, vai bloquear o sódio-cloreto. Quando bloqueia o sódio-cloreto, mantém mais sódio no túbulo, por isso é um diurético. Só que acontece o seguinte, é um medicamento muito bom, utilizado para hipertensão, mas não apenas para hipertensão, é utilizado também para nefrolitíase naqueles pacientes que têm nefrolitíase de repetição com cálcio urinário elevado. E por que ela é bom para isso? Vamos lá. Lá na fisiologia, eu sei que se eu bloquear o sódio cloreto, aqui é o túbulo, vai passar um positivo para a racha. Quem passa? O cálcio. Então, naquele momento que eu uso o tiazídico, que eu bloqueio a reabsorção de sódio e cloreto, quem passa? O cálcio. Então, se o cálcio sai do túbulo e vai para o sangue, eu melhoro a hipercalciúria. Furosemida piora a hipercalciúria da nefrolitíase. Tiazídico melhora. Então, um tratamento de prevenção do cálculo naqueles pacientes que têm cálculo urinário elevado. Tá? Continuando, chegamos aqui no ducto coletor. Lá no coletor, tem uma célula chamada célula intercalada. Essa célula, ela reabsorve sódio. Mas quando esse sódio, que é um positivo, ele é reabsorvido, um positivo tem que sair. Quem sai é o potássio ou o hidrogênio. Tá? Acontece que tem uma medicação que vai agir aqui no receptor de aldosterona. Quem faz o sódio ser reabsorvido é essa aldosterona. Quando eu dou essa medicação chamada espironolactona, é um diurético poupador de potássio, ele é antagonista do receptor de aldosterona. O que acontece? Se eu utilizo esse medicamento, ele vai bloquear o receptor de aldosterona, o sódio que está vindo pelo tubo não é reabsorvido e o potássio fica alto no sangue. Então, ele é um diurético poupador de potássio. Ele não é um diurético tão eficaz como a furosemida, porque chega em torno só de 5 a 10% de sódio lá no ducto coletor, porém, ele poupa bem o potássio, certo? Então, ter cuidado naqueles pacientes com hipercalemia, que esse medicamento pode piorar. Então, o efeito adverso da espironolactona é o quê? Hipercalemia, aumento do potássio, que pode gerar alteração eletrocardiográfica e uma arritmia, uma fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, e o paciente tem uma parada cardiorrespiratória. A espironolactona também é utilizada na hipertensão. Hoje em dia, é a quarta medicação, né, para hipertensão, e um medicamento muito bom para insuficiência cardíaca, que vai inibir o remodelamento ventricular. Também lá no ducto coletor, lembrar dos canais de ADH. Quem que inibe o ADH principalmente? A cerveja, né? O álcool. Então aquele paciente, que paciente não, aquela pessoa que bebe muita cerveja vai inibir o ADH, consequentemente vai urinar muito por esse mecanismo fisiológico. E é isso, chegamos ao final da nossa aula aqui de fisiologia renal aplicada à prática clínica. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre esse assunto que eu falei que assusta vários alunos, porém, dei uma resumida boa aí, tá? Muito obrigado a todos, até a próxima.